Será que há algum aspecto positivo em perder 50 mil reais? Eu vou falar sobre isso, sobre os melhores 50 mil reais que eu perdi ao longo da minha vida. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como agir nesse cenário atual, num cenário de tanta mudança. Muitos empresários têm dúvidas sobre que decisões tomar em relação à sua empresa, muitos investidores sobre onde investir seu dinheiro e muitas pessoas talvez tenham dúvidas sobre que decisões tomar em relação à sua carreira. Afinal, as coisas estão mudando e estão mudando muito. Mas será que existe alguma grande novidade na mudança? Como tomar decisões acertadas nesse cenário onde as mudanças são constantes? Eu sou Eduardo Mendes, sócio do grupo Mastermind aqui no Brasil, e esse vídeo faz parte da série sobre atitude mental. Você talvez já tenha ouvido falar sobre um filósofo chamado Heráclito. Heráclito viveu há mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ou seja, há pelo menos 2.500 anos. E Heráclito tem uma frase bastante interessante que diz o seguinte: um homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Vou repetir. Um homem não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez, nem o homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo rio. O que isso significa? Isso significa que as coisas mudam o tempo todo, sempre. Isso significa que o cenário muda. Isso significa que a mudança é uma constante na nossa vida. Mas o que isso tem a ver com o ambiente empresarial? Com o ambiente de investimentos, com o ambiente da nossa carreira? Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo. Na década de 70, uma empresa bastante conhecida, vamos ver se você descobre que empresa é essa. Ela detinha 80% do mercado mundial de câmeras fotográficas e detinha 90% do volume de vendas de filmes fotográficos. Você já sabe, eu estou falando da gigante Kodak. Acontece que na mesma década de 70, a Kodak ela inventou a tecnologia que mais tarde foi a tecnologia responsável pelo seu fracasso enquanto empresa. É isso mesmo, foi a Kodak que inventou a tecnologia da câmera digital. O curioso é que seus executivos nessa época analisaram o cenário e entenderam que não era um bom caminho investir em máquinas digitais, em câmeras digitais, porque essas câmeras digitais afetariam o mercado de filmes fotográficos. Em 2012, a Kodak decretou falência. Atualmente a empresa ainda existe, mas ela é uma empresa muito menor do que já foi no passado. Qual foi o grande erro desses executivos? Foi exatamente não perceber o ambiente de mudança e não construir uma visão estratégica adequada. Para sua reflexão, você já percebeu que o cenário mudou? Você já conseguiu identificar que pontos mudaram em relação à sua carreira, à sua empresa, aos seus investimentos? Você já conseguiu criar uma visão estratégica mais adequada para tomar boas decisões? Como você tem trabalhado a sua atitude mental nesse sentido? Eu falei no início do vídeo sobre os melhores 50 mil reais que eu perdi. E o que isso tem a ver com atitude mental? O que isso tem a ver com esse assunto? Eu vou contar essa história para vocês. Em 2004, 2005, eu era gerente executivo de um projeto ligado à Unesco e ligado também à OEI. Esse projeto se chamava Viva Leitura. E o objetivo desse projeto foi exatamente o de fazer um mapa das principais ações de incentivo à leitura que ocorriam no Brasil. E esse projeto foi batizado de Viva Leitura. O projeto ocorreu muito bem, foi um sucesso e eu, como gestor desse projeto, como coordenador executivo, para ser mais preciso, eu fazia uma gestão à distância, porque eu tinha recursos para isso e porque eu tinha tecnologia suficiente para fazer isso, experiência suficiente para fazer isso. Acontece que nesse mesmo período eu também resolvi investir no meu próprio negócio. Eu resolvi participar da criação do Grupo Mastermind Brasil. O que é esse grupo? É um
grupo de empresas que ajuda pessoas, empresários como você a terem mais e melhores resultados através de treinamentos que são treinamentos comportamentais e que são reconhecidos pela Fundação Napoleon Hill, o que confere bastante credibilidade a todo o processo. Eu então resolvi investir, com a minha experiência anterior de gestão à distância, resolvi fazer a minha gestão à distância também na construção desse novo negócio. O resultado foi que eu criei uma equipe, fiz meus investimentos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para a montagem da primeira turma Mastermind aqui na região de Campinas e o resultado foi 0. Ou seja, em 4 meses eu simplesmente rasguei R$50 mil em investimento. Qual foi o meu grande erro nesse processo? O meu grande erro foi exatamente não perceber que o cenário mudou. Eu entendi que se eu podia fazer uma gestão à distância num projeto como o Viva Leitura, eu também poderia fazer uma gestão à distância num projeto para a criação da minha própria empresa. E esse foi o meu erro, não perceber as mudanças, não fazer uma leitura adequada do cenário. A minha atitude mental foi uma atitude mental equivocada, que me levou a ações equivocadas e que me levou a resultados equivocados. Acontece que você, eu, nós que tomamos decisões importantes a respeito dos nossos negócios, das nossas carreiras, o tempo todo, nós estamos carecas de saber, literalmente, que na prática a teoria é outra. Então, como trabalhar uma atitude mental para que a gente tenha uma boa leitura de cenário, para que a gente construa uma boa visão estratégica, uma visão estratégica que nos permita tomar decisões adequadas em relação aos nossos investimentos, às nossas empresas, às nossas carreiras. O primeiro passo para a gente criar um bom cenário é entender que sim, as coisas mudam o tempo todo, sempre, mas nem tudo muda o tempo todo, sempre. Vou repetir, as coisas mudam o tempo todo, sempre, mas nem tudo muda o tempo todo, sempre. Então, eu te convido a fazer uma reflexão. De um lado, coloque aquilo que mudou em relação ao seu cenário profissional. Coloque 3 coisas, 3 aspectos que você percebeu que se alteraram nos últimos meses, se alteraram nesse primeiro semestre de 2020. E do outro lado, pontue aspectos a respeito do seu ambiente de negócios, do seu ambiente de carreira, que simplesmente não mudaram. E a partir desse cenário, identifique quais são os seus pontos fortes, como você pode aproveitar esse cenário para buscar novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de carreira. Uma vez que você identificou o cenário, identificou os seus pontos fortes, identificou novas oportunidades, tem uma segunda atitude, que é crie o Mastermind, ou seja, discuta esse cenário com outras pessoas, pessoas que também têm uma visão adequada, pessoas que têm uma visão estratégica, que talvez tenham mais experiência que você. E depois de discutir esse cenário, de discutir esses pontos fortes, discutir essas oportunidades, aí sim decida. E haja corretamente, porque os resultados virão. Então, quer construir uma visão estratégica adequada que te permita ter melhores resultados? Trabalhe 2 aspectos. Primeiro aspecto, tenha uma atitude mental adequada. Segundo aspecto, uma vez que você criou esse cenário, crie também um grupo de pessoas onde você poderá discutir com essas pessoas esse cenário, discutir as oportunidades que você descobriu e discutir abertamente, porque sempre que você conseguir juntar 2 ou mais pessoas em torno de um objetivo comum, muito provavelmente as decisões advindas do grupo serão melhores decisões do que se você as tomasse individualmente. Quer ter melhores resultados? Trabalhe a sua atitude mental, crie o seu grupo de Mastermind, decida certo, haja certo, que os resultados virão. E aí, gostou do conteúdo do vídeo até aqui? Foi útil para você? Então me siga nas redes sociais, inscreva-se no canal. Se você acha que alguém pode também aproveitar esse conteúdo, faça esse vídeo chegar até essa pessoa. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.